Com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã para junto adorar e bendizer o nome do Senhor. Nosso irmão Peterson, que antecedeu, foi muito feliz nas suas colocações e eu confesso que, de um parâmetro geral, ele fez um resumo total do que nós deveríamos ouvir nessa manhã. Eu achei interessante a iniciativa do pastor, embora seja um trabalho corrido, ter ceia. Nós temos um pregador especial aqui, nosso pastor, que veio para nos presentear com a sua presença e trazer-nos a palavra do Senhor. Mas é de suma importância nós refletirmos sobre esses assuntos da atualidade. Eu confesso aos irmãos que os tempos vêm passando e, embora nós, geração vem e outra vai, o tempo corre rapidamente e as coisas mudam muito rápido. Eu lembro, pastor Carlos Barbosa, que quando eu comecei a aprender música, quando eu tinha 14 anos de idade, eu tinha dificuldade para pegar uma música gospel cifrada. Teve vez, acredite nisso, de eu pegar ônibus daqui e ir em Sorocaba, na rodoviária, porque só lá eu sabia que tinha arquivo impresso e era digitado na máquina de datilografia, para mim voltar e estudar música, para tocar na igreja, aqueles corinhos antigos que a gente canta até hoje. Hoje, com a modernidade, o camarada quer ser músico, ele vai lá, tem tudo, cita tudo, não precisa nem, vou cantar tal hino, já vai lá ver a altura que quer. Olha só o tamanho da influência da mídia digital. A minha mãe conta, pastor Carlos, que no sertão, pode ser que tenha alguns ainda veteranos aqui que lembram dessa época, quando comprava-se um rádio a pilha grande, chamava toda a vizinhança, a parentela, colocava aquelas pilhas grandes e ficava a antena até a altura que conseguia para ver se sintonizava o jogo de futebol. E aí fazia festa, matava boi, porco, e ficavam lá e todo mundo festejando diante do rádio. Os irmãos podem puxar na internet hoje o discurso de Getúlio Vargas, o primeiro Copa do Brasil. É uma barulheira que tinha um dos apresentadores da Copa do Brasil que, quando o time fazia gol, ele usava um apito, porque não tinha nem uma cabina assim acústica para ele transmitir. Por que eu estou dizendo isso? Para os irmãos entenderem como nós temos uma plataforma, nós somos uma geração privilegiada, se soubermos utilizar para o bem. Os irmãos sabem que a minha esposa, ela mexe com roupa de festa, de noiva, madrinha, e esses dias ela inventou de querer vender lingerie. Trabalhou alguns meses, eu falei, meu amor, você tem que ter foco. Ela falou, vou largar a mão disso daqui. Postou lá, pastor, e ficou 15 dias, 50 curtidas, 15, 30, 100, 500 visualizações. Ontem, na hora do café da tarde, ela criou um Instagram
e falou assim: eu vou focar naquilo que Deus me deu. E pegou um desenho, acredite, senhores, eu fiquei de boca aberta, eu nunca vi isso. Um desenho em cima da mesa, Peterson, enquanto conversávamos, e fez um desenho manual de um vestido de noiva e postou na rede social, no Reels. Em uma hora, acredite, atingiu 11 mil visualizações. Durante o tempo que nós viemos no culto e voltamos para casa, atingiu 15 mil visualizações. Olha só o tamanho do poder que nós temos na nossa mão. Então, não podemos nos limitar em 4 paredes, se existe uma janela aberta para o mundo. E eu quero ressaltar aos irmãos que nós estamos aqui numa manhã missionária. E eu quero provocar cada um de vocês a converter a sua rede social em um canal de evangelização para a glória do nome de Jesus. Me desculpe, mas eu não vou ter tempo de ler, porque nós temos muita coisa para fazer. Um outro exemplo, o Vitor. Teve reuniões importantes. Acredite, os senhores, eu já tive reuniões com ilustres. Estava lá eu no meio da plateia, Dilma Rousseff, Mercadante, um monte de gente. E aí, eu olhando assim o cenário, todo mundo com assessores, e eu falei: Deus, eu não tenho ninguém aqui para tirar uma foto de mim. E os meus filhos crescendo. Vitor, novinho, agora fez 2 anos de curso, comprou um curso pela internet, marketing digital, tráfego pago. Eu fico de boca aberta como ele domina as coisas. Ele consegue, através da internet, do tráfego pago, o que a gente conhece e utiliza é o orgânico, você coloca sem pagar, mas o tráfego pago é da seguinte forma: eu sou um empresário, ele entra em uma reunião online no mundo inteiro, de dentro de casa. Se o camarada contratar o serviço dele, que já contratou, ele, na palestra e na reunião, ele diz: olha, eu direciono o público que você quer alcançar, eu vou no mapa mundi, localizo o seu país, o seu estado, a sua cidade e divulgo lá o seu trabalho, o seu profissionalismo. Com faixa etária, dependendo do âmbito em que a pessoa queira alcançar o seu público. Eu fico imaginando Deus cria plataformas e coloca nas nossas mãos. Vou citar aqui história, os irmãos podem consultar. Na história geral, teve um homem chamado Alexandre o Grande, 360 anos antes de Cristo. Após a morte de seu pai, instruído por um filósofo grego, Aristóteles, quando o seu instrutor mostrava o mapa em que o pai dele tomava conta, ele dizia: aqui não me cabe, porque ele tinha uma ambição para alcançar o mundo. Olha só que interessante. A referência a Thompson da Bíblia vai dizer que Deus utilizou o Alexandre o Grande, 360 anos antes de Cristo vir, como uma plataforma para a chegada do Messias. Como? Porque quando ele começou a governar, assumiu o trono com 20 anos de idade, e em 10 anos, acredite, ele conquistou todo mundo da sua época. Mas preste atenção,
Ele implantou a cultura grega e a língua grega, que quando Jesus veio, o Evangelho foi alcançado em 50 anos. Todo o mundo antigo através da língua atual. Hoje nós temos, os irmãos sabem, a nossa língua universal. Por algum tempo foi o latim, agora o que impera é o inglês. Se você falar fluentemente o inglês, você se dá bem em qualquer parte do planeta. Então, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? É para nós refletirmos. Qual que era o meio de comunicação dos nossos antepassados? De Pedro, Paulo, cartas. Eu lembro aqui, eu não sei se tem algum aqui que é do meu tempo, eu sou do tempo da escola ainda primária, que tinha um mimeógrafo, lembra? Aquela maquininha amarela assim que... e cheio de álcool, né? Quem é desse tempo? Os irmãos lembram, né? Aí eu volto um pouquinho atrás, o meu pai disse que lá no sertão aprendeu a escrever em casca de palmito. Não era nem palmito, era palmito. Escrevia. Eu lembro os meus companheiros, quando surgiu a impressora, os meus amigos olhavam assim e falavam assim: meu Deus, que coisa extraordinária, você coloca aqui, o negócio vai pelo fiozinho, não existia nem internet, nada, e sai lá na impressora, o que você desenhou, o que você escreveu, não é extraordinário, sim. Olha só onde nós estamos. Meus irmãos, só que existe o aspecto positivo e o aspecto negativo. Nós podemos utilizar para o bem e também para o mal. Como disse o nosso irmão Peterson, que antecedeu, demonizar a internet não convém, porque ela em si, ela é inofensiva, ela é neutra. Quer ver um exemplo? Antes dos meus 18 anos, se você passasse uma banca de jornal, para você entrar em algum lugar proibido menor de 18 anos, tinha uma placa lá assim: proibido entrar menor de 18 anos. Hoje, a criançada entra lá no quarto, fecha a porta e com um clique, ele entra no universo que ele está. E é tanto que, por isso que ela torna-se a mídia, a arma mais poderosa de todas as outras. Porque a televisão, embora ela seja poderosa, mas ela tem limites de leis, que não pode ser colocada em qualquer horário. Embora a gente veja que isso não funciona exatamente na regra. Mas a internet, com um clique, o camarada entra onde ele quer. E eu fico pensando, hoje nós temos um mundo para ganhar para Cristo. Eu vou citar alguns dados aqui bíblicos para os irmãos terem uma ideia. Eu fiz algumas anotações porque faz concordância com o assunto que nós estamos tratando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que era quase 120 mil almas que serviam a Cristo. Atos 2 e 44, o número já era de quase 3 mil almas. Atos 4 e 4, o número era quase de 5 mil almas. Em Atos 2 e 47, a Bíblia diz que todos os dias acrescentava a igreja o número daqueles que iam sendo salvos.
todos os dias tinha salvação. Atos 8,16 diz que e grande era a multidão dos que criam. Olha só, Lucas nem coloca números mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 15, verso 22, ele declarou, dizendo: já não há mais qualquer lugar onde este evangelho tenha sido pregado. Em 50 anos, eles evangelizaram o mundo da época. O que foi colocado na mão deles, eles usaram com excelência. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Eles não tinham rede de rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha sequer banco como nós estamos aqui confortavelmente sentados, não tinha frota de carros da igreja, não tinha recurso financeiro, mas tinha uma chama do Espírito Santo e sabia utilizar aquilo que lhe era entregue nas suas mãos. Hoje, acredite, o mundo já está chegando quase a 8 bilhões de pessoas. Passamos dos 7 bilhões. E um dado estatístico lamentável: 3,8, quase 40, 50% nunca sequer ouviu falar do nome de Jesus. E eu e você, como está? Com esse privilégio na nossa mão, muitas das vezes ficamos postando coisa. Tem gente que vai na igreja por isso e por aquilo, não tem coragem de falar a verdade e fica mandando recadinho pelas redes sociais. Eu desafio você nesta manhã a converter a sua rede social ao serviço do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dar um amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outros, porque ir para a igreja, esquece que lá na igreja primitiva, Jesus chamou Tomé e disse assim: Tomé, vem, toca aqui nas minhas feridas. Sabe o que significa isso? Igreja é o corpo de Cristo, tem que ter um afeto. Temos que utilizar das redes sociais, sim, para evangelizar, mas não podemos entrar como aqueles que estão na lição 9, que é lição anterior a essa que nós passamos, os desigrejados. É tanto que, se é corpo de Cristo, nós temos que estar em comum para participar do corpo e do sangue de Jesus. Deixar de nos preocupar em likes, curtidas, que atinja milhões, milhares de pessoas, mas que a glória e a honra seja tudo para Jesus. Sabe por quê? Porque um dia vai ter um acerto de conta. E eu lembro-me agora da parábola do semeador. Um recebeu 10, outro 5, outro 1. E o que tinha um único, enterrou na areia. Ah, Deus não me chamou para nada, eu não faço nada na igreja, não tenho nenhuma missão específica. Presta atenção, não tem sequer na terra um indivíduo que pode falar para Deus: não recebi nenhum talento. Porque aquele que não tem nada para fazer, ele tem um talento, que é a sua própria vida, para prestar conta diante de Deus, inclusive das suas redes sociais. Eu fico pensando, olha só, para finalizar,
Os pregadores passaram, os discípulos da igreja primitiva, eles não tinham nada do que temos hoje, e fizeram tudo. Nós tendo tudo, não fazemos nada do que eles faziam. Quantos vão consagrar as suas redes sociais ao Senhor? Sabe, teve momentos na minha vida, agora, recentemente, que eu entrei em desespero, e que eu liguei a rádio para dizer: Deus, usa alguém para falar comigo. E eu liguei, e o pastor pregando, Deus falou comigo, e eu fui renovado ouvindo uma palavra. Preste atenção. Aí eu fui questionado com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus disse: meu filho, você que está todo dia na igreja, necessita de uma palavra. Quem dera quem nunca ouviu falar do Evangelho. Você é um agente de Deus na terra. Tem gente morrendo ao nosso lado, e nós aqui, deitado numa rede confortável, dizendo: eu quero trabalhar com o Senhor. É momento de nós posicionar, assumir o papel de sal, esquecer das luzes, dos holofotes, dos mega shows, e trazer a genuína palavra de Deus, bombardear o inferno e resgatar almas para o reino de Jeová. Assumir o papel de salvo, ter um compromisso com o reino, com o céu, e poder dizer assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo, inclusive as redes sociais, bendigo o teu santo nome, ó Deus. Quantos querem assumir esse compromisso comigo nessa manhã? Se você foi tomado pelo temor de Deus, através da ministração da palavra do Senhor, então se coloque em pé para nós fazermos oração. Posso orar? Você vai fazer uma oração individual. Esses dias, eu estava no trabalho, de repente eu recebo uma mensagem no WhatsApp, e era um questionamento que eu tinha feito com Jesus na hora exata. Eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor me responda nisso. De repente eu recebo uma mensagem do nosso irmão Daniel, uma mensagem do céu, um versículo do céu. Eu falei: é tudo que eu precisava, só de uma palavra. Tem gente que precisa ouvir uma palavra de você. E para encerrar, eu vou contar para vocês, tenho mais 3 minutos. Um certo pastor estava passando pela rua, depois de ter ministrado, em uma esquina da cidade, uma prostituta dizendo: pastor, por favor, eu quero uma palavra. E o pastor disse: como que eu vou parar para dar atenção a essa mulher aqui? O que os homens vão dizer? Ele foi para casa, se alimentou, deitou, dormiu. Quando ele colocou a cabeça no travesseiro, aquela voz: pastor, só uma palavra, pastor, só uma palavra, pastor. Ele disse para a mulher: olha, eu estou incomodado porque eu vi alguém gritando, querendo uma palavra. Vamos levantar e ir atrás dessa pessoa? Eles se arrumaram e foram atrás da pessoa. Entraram na avenida da cidade, desceram uma viela, foram se informando. Quando chegaram diante da casa da pessoa, alguém disse: pastor, o senhor chegou tarde demais, porque esta pessoa que o senhor está procurando acabou de se enforcar. Preste atenção, o mundo está clamando por uma palavra que eu e você temos. Que a nossa boca seja um instrumento de Deus na terra. Deus sabe que você tem que trabalhar,
que você tem que estudar. Deus sabe que você tem os seus afazeres, cuidar da sua família, dos seus negócios. Mas tem uma coisa: nós não podemos ser omissos. Lembra da parábola do amigo importuno que chega para o seu amigo e diz assim: amigo, a altas horas da noite vem um viajante amigo e eu não tenho nada para dar-lhe comer. Peço-te que você me forneça pão para que eu possa dar a outro amigo, esse viajante. E quem estava dentro da casa disse: olha, eu estou no meu conforto aqui, deitado, um colchãozinho quente, coberto, e você vinha essas horas da noite me incomodar pedindo pão. Vai embora. É fácil estar aqui neste aconchego, ter tudo, barriga cheia, palavra na hora certa. Mas existe um mundo querendo ouvir uma palavra, o pão da vida, que é Jesus, que só você tem, só eu, só nós temos. Não vamos ser omissos. Que seja essa reflexão como manhã missionária para você nesta manhã. Faz a sua oração do seu jeito. Ó Senhor, eu vou postar um verso, vou mandar uma mensagem por dia a quem o Senhor escolher a dedo. No momento de pandemia, os irmãos sabem disso. Quantas das vezes o pastor Reginaldo mandou áudio no WhatsApp? E eu sei que Deus falou com muitas vidas através deste áudio. Querido Deus eterno Pai, doce Espírito Santo de Deus, que possamos, Senhor, através desta palavra, desse assunto tão propício, Senhor, que o comentarista colocou nesta manhã, para nos conscientizar, Senhor, de que nós temos um mundo para ganhar para o Senhor. Utiliza, Senhor, de nós como ferramenta para a glória do Teu nome, ó Deus. E que possamos, Senhor, ser usados de tal forma, Senhor, que tudo que vier à nossa mão seja para a glória e honra, para a divulgação e explanação do Teu reino na terra. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Aí está uma rápida explanação da lição da escola dominical deste domingo. Que Deus abençoe a cada irmão que aqui está nesta manhã, que possamos